Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos nessa noite, Senhor, mais uma vez reunidos para estudar a Sua palavra, Deus. Sua palavra que tem engrandecido tanto as nossas vidas a cada semana, Senhor. Peço, Senhor, e agradeço pela vida de todos que estão nessa sala online nesse momento, Senhor. Peço, Senhor, que guie, Senhor, nosso pastor, e coloque, Senhor, tudo o que é necessário e importante para acrescentar, Senhor, para engrandecer o seu nome, Pai, nessa noite. O Espírito Santo possa encher-nos, Senhor, todos que estão nessa sala online, Pai, cada vez mais. Que a sua palavra, Senhor, nos dê sede, Senhor, cada semana, para que mais conhecimento de Ti, Senhor, da sua palavra, cada um de nós possamos ter. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Hoje nós vamos continuar o estudo de número 6, né, a revelação especial. Semana passada nós fizemos uma breve recapitulação, né, sobre a revelação geral, né? A gente tem dois tipos de revelação, por assim dizer, né? A revelação geral de Deus e as revelações especiais, ou a revelação especial de Deus. E hoje a gente vai aprofundar um pouco nessa questão da revelação especial, obviamente tendo a Bíblia, né, a palavra do Senhor, como a revelação mais clara, né, a revelação especial mais clara a respeito da pessoa de Deus, a respeito da vontade de Deus, da manifestação da vontade de Deus para o ser humano. Mas na semana passada nós falamos sobre a revelação geral. O que é a revelação geral? Para ficar claro de uma vez por todas, para o nosso entendimento. A própria criação, ou tudo que foi criado, resumo simples é isso. A própria criação, ou tudo que foi criado, ela testemunha a respeito de Deus. Ela testemunha a respeito da existência de Deus. De maneira que o homem ele não pode ser desculpado por dizer que eu não conhecia Deus ou não sabia a respeito de Deus, porque simplesmente tudo que foi criado ele depõe a respeito do próprio Deus. Isso está presente em duas grandes passagens, tá? A primeira delas e a mais conhecida, mais clássica, é o Salmo de número 19. Eu vou pedir, Elizabeth, irmã Elizabeth, se você puder abre o Salmo 19, 1:9, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. E eu vou pedir outra pessoa para abrir Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui se eu pegar a referência certinha, capítulo 1, do 18 ao 21. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 21. Outra pessoa, eu não sei se... Marcelo, você pode abrir aí, se tiver com a Bíblia. Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 ao 21. Então, vamos ler Salmo 19, então, versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Ali, até isso, até o versículo 4. O Salmo 19, ele vai tratar basicamente sobre a proclamação da glória de Deus através de sua criação. Pai, já que o nome é Pai, se ama, bem? A proclamação da glória de Deus através da própria criação. E ele começa, o salmista, de uma maneira muito clara, muito linda, ele começa dizendo, olha, os céus proclamam a glória de Deus. Não é uma dúvida, não é uma como é que eu posso dizer? Uma possibilidade, não é uma suposição, melhor dizendo, sobre essa questão, mas ele claramente fala sobre que o céu proclama, é uma definição, claramente, o céu proclama, ponto, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, o firmamento, o céu, tudo que você vê no horizonte, ele anuncia as obras da mão de Deus. E ele continua, um dia discursa outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite. O próprio passar dos dias, né, de um dia para o outro, de uma noite para outra, né, a cada dia, se você perceber tudo o que acontece ao seu redor, como a vida se manifesta, né, é impressionante, por exemplo, e aí a gente lembra que sempre aqui na Escola dos Discípulos a gente sempre vai falar de situações onde... Paz, irmã Mary, tudo bem? Paz, senhor, minha irmã. A Lorena também entrou. Paz, Lorena, tudo bem? Boa noite. Então, o que a gente está exercitando aqui na Escola de Discípulos? É sempre a trazer uma visão bíblica, obviamente, cristã, mas não seria ter somente a ler e uma camada de interpretação, vamos dizer assim, superficial, né? A gente aprofundar nisso, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, um dia discurso, outro dia... Para quem chegou agora, a gente está em Salmo 19, versículo de 1 a 4, tá? A gente está falando um pouquinho sobre revelação geral de Deus e como a natureza, tudo que foi criado, ela declara... Pai, Sil, tudo bem? Ela declara sobre a glória de Deus. Então, não é uma interpretação superficial, né? A gente precisa ter uma interpretação aprofundada. Então, se você for de maneira clara, né, entender, né, e visualizar tudo que acontece ao seu redor, a vida, eu estou falando da vida, né? Se você tem uma visão contemplativa sobre a sua própria vida, às vezes é muito difícil. No dia a dia, né, a gente corre muito. A paz, irmão Leandro, tudo bem? A gente tem um dia a dia muito corrido e a gente, às vezes, acaba passando dias e noites sem perceber o que acontece ao nosso redor. Mas se você parar para observar a vida, né, o que eu digo é a vida acontecendo, estações do ano, outono, inverno, verão, tempo de colher, tempo de plantar, os animais, tudo que acontece ao nosso redor, ele é tão milagroso desse ponto de vista, né, do ponto de vista da contemplação, né, que o próprio, é isso que a Bíblia fala, olha, um dia vai discursar sobre o outro dia, né, se você olhar para a sua própria vida e tiver fé, ou sobre o que acontece ao seu redor, de como que necessariamente é a manifestação da glória de Deus. Existe algo, lembra que nós falamos na semana passada sobre a revelação geral, ela aponta para que existe alguém, um Deus, algo, alguém que está no controle disso tudo, né? Então, a própria criação, ela declara a respeito disso, né? Para quem chegou agora, a gente está em Salmo 19, versículo de 1 a 4, tá? Falando sobre isso. E aí ele continua dizendo o seguinte, no versículo 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Quer dizer, a criação, obviamente, ela não fala, né? Não fala, mas, no entanto, né, porém, por toda a terra, né? Por toda a terra, não é aqui, não é onde você está, durante toda a terra vai se ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a simples liberalidade do homem contemplar tudo que está ao seu redor claramente, muito claramente, houve-se um testemunho a respeito de Deus. Nós discutimos na semana passada na revelação geral, que a revelação geral, ela aponta para Deus, mas o homem, devido ao seu pecado, ao seu estado caído, ele é incapaz de reconhecer efetivamente, né, a quem é esse Deus. Então, duas grandes vertentes, né? Do mesmo tempo que toda a humanidade ela reconhece Deus, e aí eu digo Deus, qualquer manifestação de Deus, no sentido do seguinte, a gente tem falado aqui, se você pega 7 bilhões de pessoas, a grande maioria da população, 9% da população mundial, ela crê em algo, em alguém, de alguma forma. O homem, ele tem a inclinação para Deus, ele vê, ele consegue perceber isso de maneira clara. Tanto que a grande minoria é declaradamente ateu, né, ou ateísta. Não acredito em nada, porque é muito difícil as pessoas não olharem, né, e não entenderem. Então, o ser humano, naturalmente, ele reconhece e ele procura Deus. Se está adorando, né, e contemplando, ou se aproximando do Deus verdadeiro, do Deus real, do Senhor, né, do único Deus verdadeiro, é uma outra história. Isso tem a ver com, enfim, com o diabo, com a criação de diversos caminhos, religiões, que acabam confundindo o homem nesse processo, e a própria natureza pecaminosa do próprio homem, que é rebelde, né? Ele é rebelde em relação ao próprio Deus. Uma das declarações mais poderosas, né, que a Bíblia sempre fala, eu sempre chamo atenção nisso, tem vários textos, quando a Bíblia fala assim, porque hoje nós temos paz com Deus.
Não é a paz de Deus. Tem dois tipos de paz diferentes, né? A paz de Deus é a paz que o Senhor te dá. Você está passando por uma tribulação, Deus coloca paz no seu coração. O Espírito Santo ministra no seu coração a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz do Senhor, né? É por isso que a gente dá a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com você. É a paz de espírito, né? Isso é do nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia também declara que além da paz de Deus, nós estamos em paz com Deus. E para você estar em paz com alguém, indica ou aponta que algum dia você esteve em guerra, você esteve em conflito. E nós éramos conflituosos, nós éramos inimigos de Deus. E a partir do momento que nós descobrimos a Cristo em nossas vidas, nós fomos feitos filhos de Deus e agora já não há mais guerra, não há mais inimizade entre nós e Deus, entre o Lúcio e Deus, mas sim existe paz com Deus do ponto de vista do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Salmo 19 ele vai tratar sobre isso de 1 a 4, de maneira mais objetiva, sobre a humanidade, ela não tem desculpa por não reconhecer Deus, porque a própria glória de Deus é manifestada através da sua criação e do firmamento. Vamos ler o texto de Romanos 1, 18 a 21, que está com o Marcelo, que eu acho que fica bem claro sobre essa questão. Pode ler, por favor. Só um minutinho, pastor. Claro. Enquanto isso, eu vou pedir ao irmão que já abra a apostila, tá bom? No estudo de número 6, de revelação especial, nós vamos entrar na apostila. Aí, se alguém puder já separar aí para ler, a gente vai ler. Se você ainda não tem a apostila, é só me avisar que depois eu coloco aqui o link para a apostila, tá bom? Só digitar aí ou abrir o microfone e dizer que não tem, que eu mando o link. É Romanos, pastor? 1, capítulo 1, e 1, 18 a 21. 18 a 21. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiças. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe mostrou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estenderam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém. Amém. Esse é um texto muito forte, né? Ele diz que os irmãos estão pedindo, já vou colar o link aqui da apostila, já vou colar aqui para vocês e envio, tá bom? Mas de maneira muito forte, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Eu estou na NVI, tá? Na versão, eu tenho sempre orientado os irmãos, se possível, né, obviamente, pastor, eu queria comprar uma Bíblia com a linguagem mais clara, uma boa tradução. Eu tenho orientado a nova versão, a NVT também, a NVI, a nova versão internacional, ela é uma linguagem bem mais clara, né, do ponto de vista do português, não tem coisas, tem gente que ainda está na revista corrigida do início do século passado, e aí fica em coisas, o texto fica muito truncado para ler, né, e essa versão ela é bem mais simples, apesar de eu ter muitos textos que perdem um pouco da beleza poética, né? Quando você vai para ela, eu acabo até às vezes nas pregações utilizando outras versões, mas mais do ponto de vista poético, de estar acostumado já com o versículo, mas eu tenho orientado a NVI. Então, a NVI coloca assim, olha, a ira de Deus não se revela dos céus contra toda impiedade e perversão, perdão, não se revela, não, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, as coisas invisíveis de Deus, todos os atributos, bondade, sabedoria, poder, onipresença, onisciência, todos os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por tudo que foi criado, você consegue perceber desde o início do mundo, Deus revela o seu poder e todos os seus atributos invisíveis. Ele fala que foram criados. Tais homens são por si
por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu vou abrir aqui enquanto eu procuro o link, mas eu queria fazer uma pergunta que é importante. E não tem certo ou errado, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês poderiam definir, eu já falei isso algumas vezes, vocês poderiam definir pecado? Por exemplo, o que é pecado? E eu digo assim, pecado, por exemplo, pecado é mentir. Não, tá, tudo bem, isso eu sei. Mentir é uma forma de pecado, né? Mas o que eu estou dizendo assim, se vocês pedissem para vocês qual é uma definição de pecado, né? Do pecado, o que vocês definiram? Fique à vontade. Pode abrir o microfone e falar. Assim, pecado, para mim, é tudo aquilo que é feito que não agrada a Deus, não é? Amém. Amém, amém, Márcia, amém. Uma ótima Tudo definição. tudo que transgride as leis de Deus. Que transgride a lei de Deus. Ótimo. Não, é nesse caminho. Vamos embora. Ó, a Sil botou, acho que é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, eu estou colando aí para vocês o link da apostila, entendeu? Esse aí, Diácono André e Sil, é o link no Google Drive para a apostila. Ela está em PDF, tá bom? Só vocês clicarem aí que vocês vão utilizar lá. Então, vamos lá. Então a gente chegou de consenso geral. É uma forma de desagradar a Deus, certo? Então, essa é uma definição inicial para pecado. Mas o que mais a gente pode falar em relação a isso, né? Por exemplo, o pecado, ele é somente tem pessoas assim que vivem. Eu vou trazer para nós. Assim, a questão não só o ponto de vista de desagradar a Deus, mas diante do texto aqui, todas as vezes que a criação, né, testemunha, que tudo testemunha a respeito de Deus, e eu me torno indiferente a Deus, né, também acaba sendo uma forma, uma definição de pecado. Então, de maneira direta, o que a gente pode definir como pecado? Né? É todo estado de rebelião ativa, quer dizer, é o que vocês falaram, é desagradar a Deus. De maneira ativa, eu tenho uma rebelião contra Deus. Eu vou contra tudo aquilo que ele diz para mim, que eu não faça, eu vou contra isso. Então, é um estado de rebelião ativa contra Deus, ou um estado, ou um estado de indiferença, ou um estado de indiferença passiva a respeito das coisas de Deus. Tem gente que ela simplesmente ela é indiferente, indiferente a tudo aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Não é só um ato de praticar, não é só uma rebelião direta, né? Não, eu faço o que está errado, tenho prazer no pecado, mas tem outras pessoas também que não necessariamente vivem uma vida completamente agressiva, né? Ou contrária à vontade de Deus, né? Mas ela simplesmente indiferente a Deus. Para mim, Deus, Tudo que não provém dele, né, pastor? Não que não é dele. Exatamente. Por exemplo, porque quando você, como é que eu posso explicar? É porque a rebelião passiva, a rebelião ativa contra Deus, ela normalmente vem de quem não conhece a Deus. Então, por exemplo, eu estou no mundo, eu estou fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, estou ali, estou rebelde, sou inimigo de Deus, eu não vivo o que Deus tem para mim, não quero saber de Deus, eu estou ali. Mas a indiferença ela é muito mais vista, por exemplo, dentro da igreja, por exemplo, já para crentes convertidos. Porque, por exemplo, às vezes Deus manifesta claramente a sua vontade, por exemplo, para mim. Né? Do ponto de vista, dá um exemplo. É um ótimo exemplo isso. Eu tenho o chamado pastoral. Hein? Eu tenho o chamado pastoral. Deus me chamou para o ministério pastoral. O ato, por exemplo, de eu não exercer o ministério, de eu negligenciar, por exemplo, falar, não quero ser pastor, vou ser outra coisa na vida, não vou ser pastor.
Não é necessariamente, esse é um exemplo bem simples, mas não é necessariamente o pecado do ponto de vista de uma rebelião ativa no sentido de eu não estou indo para mentira, para viver uma vida promíscua, não é isso, eu só estou indiferente àquilo que Deus manifestadamente estabeleceu na minha vida, que foi o meu chamado pastoral. Deu para entender o que eu estou colocando diretamente? Porque para nós cristãos, às vezes Deus manifesta, olha, não eu quero mais você, eu quero uma vida de santidade, eu quero que você tenha uma vida de entrega, de oração, de crescimento, de ministerial. Deus vai. Muito incrível que conforme nós vamos caminhando com Deus, Deus ele vai puxando de nós, né, posicionamentos, ele vai puxando de nós através do confronto com a palavra, ele vai puxando de nós o estabelecimento de premissas ou de regras, né, ou de comportamentos que são condizentes com um filho de Deus. Lembra que eu estou falando isso na série Efésios? Deus nos deu um nome, né? Nós somos agora filhos de Deus. Deus nos deu um nome. E ele pede alguns posicionamentos. Eu não estou falando aqui de doutrina, tá? De doutrina de igreja, não é isso. Mas o seu posicionamento, né? Lembra de Efésios fala assim: o que mente não mente mais, o que adultera não adultere mais, o que é rixoso não brigue mais, né? E também aquele que tem um chamado exerce o seu chamado, porque antes desse texto de abandono de pecado, ele fala também sobre os atributos da igreja. Uns foram para profetas, outros para mestres, outros para ministros, pastores. Então, assim, cada um de nós tem uma função dentro do reino. Você não se tornou membro de uma igreja, ou membro da igreja de Cristo, né, do corpo místico da igreja de Cristo, corpo misto de Cristo. Não, você, o que eu estou dizendo é, nenhum crente não tem um propósito dentro do ministério de Deus, entende? Todos nós fomos chamados para termos uma atitude ativa, uma função ativa dentro do reino. Uns foram chamados para dar aula para as crianças, outros foram chamados para serem diáconos, outros foram chamados para cuidar do ministério da mídia, outros foram chamados para o louvor, outros foram chamados para a pregação da palavra. Todos nós temos uma função estabelecida dentro do reino, né? Deus vai nos caminhando, direcionando para nós sermos membros produtivos. Lembra da passagem que Jesus fala que existem árvores que dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós precisamos frutificar no reino. Uma das coisas que mais me incomoda do ponto de vista pastoral é ver irmãos em Cristo Jesus não produtivos. A igreja, nos últimos tempos, definiu de forma meio que específica, eu tenho falado, eu vou para o culto para quê? Eu vou para a igreja para quê? Para buscar a minha bênção e vou embora, para buscar aquilo que eu preciso e vou embora. Só que esse não é o plano de Deus para a igreja. O plano de Deus para a igreja é que cada membro exerça o seu papel. Então, se você for chamado para ser mão, se você não faz o seu papel de mão, o seu braço fica inutilizado. Se eu fui chamado para ser pé, se eu não faço o meu papel de pé dentro da igreja, da minha comunidade, fica sem base estrutural para algum serviço. Todo cristão é chamado para o reino. Isso eu estou falando aqui de maneira clara, porque a teologia da prosperidade, né, você liga o canal, qualquer canal aí de televisão ou no YouTube, a igreja ficou movida pela teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade não tem crente derrotado, não tem crente com dívida, não tem crente com dificuldade de emprego, não tem crente com dificuldade no casamento, não tem crente com nada. É só vitória, é só glória, e se está acontecendo numa casa e sua fé é pequena, você precisa ativar a sua fé, é óbvio que a gente quer uma vida manifestadamente vitoriosa em Cristo, e Cristo tem essa vida para nós, mas essa vitória não está naquilo que temos, mas está naquilo que exercemos para o reino. Tem muitos cristãos, muitas igrejas hoje que rejeitariam, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu, foi espancado, chicoteado, perseguido, naufragou, sabe? Passou toda, como ele diz, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação. Na fome, a ter, a não ter, a ter dinheiro, não ter dinheiro, a ter comida, não ter comida. No modelo atual da igreja, o apóstolo Paulo seria descartado, por exemplo, como um cristão vitorioso. Foi um homem que influenciou a maior parte do Novo Testamento. Porque Paulo era vitorioso não naquilo que ele tinha, mas no que ele exerceu para o reino.
Cada um de nós aqui temos um papel fundamental no reino. Cada um de nós aqui temos um papel fundamental para o Senhor, para o serviço do Senhor. Vocês são tão importantes quanto qualquer um. Eu tenho falado, eu vou abrir a palavra para o Diácono André. Você não pode desistir do seu chamado, você não pode achar que você é inútil para o reino. Não existe isso. Nós somos um corpo, cada um de nós. Pastor, o meu chamado, o que eu gosto, dá um exemplo, tá na nossa igreja, é de cuidar do café da manhã da igreja, de arrumar lá. Amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque para que aquilo aconteça, por exemplo, eu como pastor, nós como pastor não conseguimos estar ali, e aí o irmão cuida disso. Mas é um trabalho assim que não tem valor, não tem para quem. A igreja eu estou dando exemplo, a igreja se alegra, fica lá em comunhão. Você ajuda a nós sermos koinonia, nós sermos comunhão em Cristo Jesus. Pode falar, já que não deve ficar à vontade. A paz do Senhor, pastor. Paz, meu João. Paz. Eu achei interessante, pastor, você falando sobre a doutrina da prosperidade, né? Que ensina a pessoa a ser um super crente. Ele é indestrutível, não tem, conforme o senhor falou, não tem problema no casamento, não tem problema financeiro, enfermidade. Pastor, eu também queria salientar que nesses anos todos um grave erro, assim, de forma geral, é ensinar os cristãos, por exemplo, nós entramos no templo para adorar o Senhor, é uma gratidão de nós estarmos ali cultuando como a igreja primitiva, a adoração a Deus, e mediante essa adoração, esse espírito de gratidão ao Senhor, as outras bênçãos vão nos alcançando, vai erradicando para nós, entendeu? Só essa é a minha observação, pastor. Muito obrigado. Não, fica à vontade, Jacarandá. É exatamente isso. A Madires, ela até fez uma pregação, né? Que foi muito linda lá aqui em Caraí, a diaconisa, né? Vai a diaconisa. Não sei se vocês irmãos sabem, mas a Madires vai a nossa diaconisa na igreja. E ela fez uma pregação muito linda sobre essa questão, sobre ser grato, sobre o estado de felicidade. É óbvio que ninguém está dizendo aqui que você tem que ficar rindo e que é fácil você ter problemas e ficar. Mas quando você consegue trazer o seu espírito para um estado de gratidão ao Senhor, você consegue minimamente estar equilibrado em toda e qualquer situação. Porque nós sabemos que a vida é difícil. Irmão, vamos ser claros. A vida é difícil. A vida é difícil. Assim, ponto. Independente de igreja, independente de Bíblia, a vida é difícil. A vida é difícil. Não vem com essa história de porque na igreja tinha que ser tudo. Não, não é. Ninguém prometeu isso para ninguém. A vida é difícil. Na vida a gente tem problema. Jesus não mentiu. Jesus falou: olha, no mundo, quer dizer, nessa vida, nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas onde é que está a nossa diferença entre nós e o mundo? É a segunda parte que Jesus tem. Olha, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu venci o mundo, vocês se tornaram vencedores, mais que vencedores em mim. A diferença entre nós e as pessoas que estão no mundo sem Cristo é que nós temos ânimo. Mas minha vida na igreja, eu vou sair na igreja porque na minha vida é muito difícil, Deus não me deu e não sei o quê, e tá. Eu vou embora da igreja porque eu me decepcionei. Não, meu irmão. Você não vai embora na igreja porque você se decepciona. Você vai embora na igreja porque seu coração nunca foi firmado em Deus, não foi firmado em Cristo. Porque se você parar para pensar, o mundo já decepcionou você várias vezes e você nunca saiu do mundo. No mundo você já foi traído, você já foi traída. No mundo você já foi passada a perna, já foi passada a perna. No mundo você já foi agredida, já foi agredido. No mundo você já foi enganado. No mundo você já não foi reconhecido. No mundo você já tudo. Já se decepcionou a sua vida. Se olhar para sua vida no mundo é só decepção. E você nunca saiu do mundo. Está lá toda semana, no mesmo barzinho, no mesmo pagode, na mesma boate, no mesma rede, no mesmo show de rock, mesmas coisas. Mesmo decepcionado. Então a pessoa fala, eu me decepcionei porque eu não tive na igreja. Não, você se decepcionou porque seu coração não estava firmado em Deus. Que quando nós estamos firmados em Deus, mesmo que as coisas fiquem difíceis, nós temos esperança, porque Deus cuida de nós.
Tá difícil hoje? Amém. Mas a melhor chance, eu posso garantir para você, que você tem de superar essa dificuldade hoje é Jesus. A melhor chance que você tem é Jesus. Então, nós precisamos ter um coração voltado para Deus, para o Senhor. E é isso que está falando no texto. Olha, esses homens, eles são indesculpáveis. Eles viram, eles têm um testemunho, tudo declara a glória de Deus. Eles são indesculpáveis. Eles e nós não temos desculpas. Nós precisamos reconhecer a grandeza e o poder de Deus na nossa vida. Amém? Acho que a Madilis respondeu, levantou a mão. Pode falar, Madilis, em nome de Jesus. Sí, buenas noches, pastor. Boa noite. Hola, pero no sé si me van a entender. La vida es difícil, muy difícil. Por ejemplo, eu vou falar de mim. Eu Sim. estou em uma nação que eu não sei falar essa língua. Eu não sei falar o idioma. Eu estou aqui sem falar. E eu tenho 3 anos que eu não abraço a meu filho, a meus irmãos. E eu penso, eu creio que se eu tenho a Cristo no meu coração, eu posso sonreír, eu posso dizer que sou feliz. É uma questão de decisão. E eu olho as pessoas que estão aqui em Brasil, têm a sua família, têm a seus filhos, tem gente conhecida, falam o idioma, e aún assim estão como decepcionados. E eu falo, eu tenho mais eu estou mais carente de muitas coisas. E eu posso falar que Cristo cheia meu coração. Cristo não sei como falar. Cristo llena mi coração. Vou falar em espanhol. Cristo é a essência de minha vida. Então, se eu posso, todas podem. Porque eu estou sozinha em uma nação onde, por videollamadas, é quando eu falo com minha família. Pero eu agradeço a Deus as coisas que me dá cada dia. Podemos ficar tristes, pero no ser tristes todo el tiempo. No falar de cosas malas. Tenemos que falar de bendición. Que la gente cuando ore para nosotros vea una alegría, la alegría que Cristo da. No podemos ficar con una cara triste todo el tiempo, una cara de dolor. Aunque estemos tristes, tenemos que superar esa tristeza. Tenemos que ver la bendición. En la Biblia hay muchas promesas para nosotros. Tenemos que apropiarnos de esa promesa. No sé si me expliqué, pastor. No sé si falei bien en portugués. Não, falou muito bem, Amandilis. Falou muito bem. Eu acho que eu sem querer até tive a legenda aqui. Sem querer. Mas falou muito bem, Amandilis. É exatamente isso. Não sei se os irmãos entenderam, mas não é por causa da sua fala, tá, Amandilis? É porque o áudio da sua conexão é que está oscilando um pouco. Então é mais pela internet. Não sei se os irmãos entenderam, mas a Amandilis, tudo que ela falou, mas ela está compartilhando conosco. Já tem 3 anos que ela não abraça o filho dela. Ela vive numa situação onde é muito difícil para ela, né? Porque ela está longe da família, ela está num país onde ela não fala, obviamente, não domina a língua, e tem muitas outras coisas, né? Não vou repetir literalmente, mas que poderiam entristecê-la, mas ela sente que Cristo queima, que arde no coração dela, que sustenta ela, e tem mantido ela fiel, porque não adianta a gente ficar falando só das coisas que nos entristecem, das coisas ruins. Nós temos que falar das coisas boas. Lembra, mais uma vez, na série Efésios que a gente está vendo aqui na Igreja de Caraí, né? A Bíblia fala que nós precisamos, Efésios 5:18 fala, mas não se brigueis por mim, mas sejam cheios do Espírito Santo. E como é ser cheio do Espírito Santo? É louvando, cantando, falando de salmos, contando coisas espirituais, falando de coisas espirituais. Não é que você não vai relatar, obviamente, uma dificuldade, você está passando com o irmão, com a irmã, não é isso, não é fingir que está tudo bem. Mas nós precisamos encher o nosso coração.
Porque a gente tem sempre uma tendência de assumir um posicionamento vitimista diante da igreja. Da igreja que eu digo da igreja de Cristo, não da igreja de nós pessoas, como eu falei. Porque Deus não me deu, porque eu esperei, eu estou passando uma luta, eu queria dinheiro para isso, eu queria aquilo, eu queria um casamento, eu queria um emprego, eu queria ver meu filho, a gente quer um monte de coisas. E aí, às vezes, essas coisas não vêm, e a nossa primeira reação, então agora Deus não me ouviu, Deus não gosta de mim, ou Deus não ouve, e vou abandonar a igreja. Vou voltar para o mundo que lá é melhor. Não, irmãos, é que porque o seu coração, assim, está com uma séria dificuldade de se firmar em Deus. Fale coisas espirituais. A igreja não promete sanar e extinguir dificuldade. A igreja não promete ser uma solução de problemas, ao contrário do que esse monte de igreja aí, e eles vão prestar conta disso, eles pregam. Esse pensamento que tem hoje nos cristãos é por conta dessa teologia da teologia da prosperidade. A igreja promete você ter o que o mundo não pode te dar. Jesus falou, eu dou a paz que o mundo não pode te dar. Eu não vou dar ela como o mundo dá. Uma paz que não é duradoura, uma paz que oscila, uma paz que é facilmente roubada. Não. Eu vou te dar a minha paz, a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus no seu coração. Lembra de Salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali, eu já falei algumas vezes, o original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Quando nós estamos em Cristo, não é que nada me faltará. Se eu quero um carro, não vai me faltar um carro. Se eu quero uma casa, não vai me faltar uma casa. Não é isso. Quando o Senhor é o seu pastor, se você tem uma bicicleta, você não sente falta do carro. Se sua casa ainda não está do jeito que você queria, você não sente falta de uma casa mais arrumada, ou de uma casa maior, ou de uma mansão. Porque quando nós estamos em Cristo, tudo que nós temos é suficiente para nós. Porque tudo que nós precisamos é de Cristo. Quando o Senhor é nosso pastor, quando Ele guia a nossa vida, quando Ele guia a nossa história, tudo que nós temos, muito ou pouco, Ele sempre será o suficiente. Se você não tem um dinheiro para andar comer num grande restaurante, o que você pode fazer hoje é um ovinho fritinho, com aquele arrozinho, um omeletinho, é suficiente. Sabe por quê? Porque seu coração já não está mais nessas coisas, nas coisas. Não, pastor, mas é óbvio, é uma churrascaria, claro, todo mundo gosta. Uma viagem, todo mundo gosta. Na praia, todo mundo gosta. É óbvio, ninguém é hipócrita. Mas essas coisas não pautam mais o seu coração. Essas coisas não podem ser mais determinantes para a sua saúde emocional e mental. O cristão, ele não é puxado pelas emoções, ele é puxado por um fato, e esse fato é Deus e a sua palavra. Se você fez o treinamento de evangelismo comigo lá da locomotiva, você vai saber exatamente o que eu estou falando sobre isso. Então, nós precisamos seguir nesse processo crendo no Senhor Jesus e crendo que Deus ele com certeza está no controle de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos ler a nossa apostila, estudo de número 6, a revelação de Deus. Vamos começar, a gente já leu na semana passada, mas vamos ler esse pedacinho. Já nos dedicamos ao estudo da revelação geral de Deus. Se alguém puder ler, por favor. Eu posso ler, estou com ela aberta aqui. Amém. Já nos dedicamos ao estudo da revelação geral de Deus. Agora daremos atenção à revelação especial, que, ao contrário da revelação geral, não é necessariamente dada a todas as pessoas. Desde os tempos antigos, Deus se revelou aos homens de diversas formas. A maior parte dessas maneiras perdeu sua utilidade depois do fechamento do cânon. Contudo, são passíveis de estudo, pois foram meios que Deus usou para revelar ao homem a sua divindade e a sua vontade. Então, deixa eu só explicar. Então, a gente está falando da revelação geral, que é o que a gente está falando agora. A natureza, toda a criação manifesta sobre Deus e sobre a vontade de Deus. E aí tem as revelações especiais que ela não é dada a todas as pessoas, é dada a algumas pessoas de maneira específica.
para um grupo de pessoas, e algumas delas já caíram em desuso, obviamente, com o fechamento do cânon. O cânon é a Bíblia, né? É o fechamento da Bíblia, do cânon, dos 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. O fechamento do cânon encerrou algumas atividades de algumas revelações especiais que eram usadas para manifestar a vontade de Deus. E a gente vai ver alguma delas. A primeira dela, sortes. Pode ler. Sortes. Embora não usemos mais o sistema de lançar sortes em determinadas ocasiões, isso serviu para revelar a vontade de Deus ao homem. Amém. Vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 21 a 26. Esse texto de Atos, capítulo 21 a 26, é quando Jesus ascende aos céus e eles eram 12 apóstolos, né? Obviamente, um deles era Judas. Judas traz Jesus e depois morre, e eles precisam substituir Judas, para que se cumpra uma profecia. Vamos ler esse texto. Atos 1, 21 a 26. Vou pegar aqui. Se alguém tiver aí, pode ler, por favor. Posso ler, pastor? Amém. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar em que lhe era devido. Então, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Voltando aos 12 apóstolos e cumprindo a profecia que estava estabelecida no livro de Saulo. Fique deserto seu lugar, não haja ninguém que nele habite, ainda que outro ocupe seu lugar, que falava sobre o traidor, né, daquele que viria trair a Cristo. Então, nesse caso aqui, eles tiraram sorte, que é sorte mesmo, né? Vou falar de maneira aqui brincando, mas lançaram eu ia falar unido unité, mas não é isso, obviamente, né? Lançaram sorte, uma pedra, cara ou coroa, por exemplo, né? Sobre quem recair vai ser o apóstolo que vai tomar o lugar de Judas, mas obviamente aqui está claro, não é simplesmente lançar, né? Eles pedem assim, Senhor, que o Senhor mostre, e aí ele foi estabelecido dessa maneira porque ainda não tinha ainda a revelação, né? Lembre-se que nessa época tinha o Antigo Testamento e o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, né? A partir desse capítulo 1 de Atos que começa toda a história da igreja e começa a ser escrito a partir daqui o Novo Testamento. Pode continuar, Yasmin, por gentileza. O Urim e o Tumim. Uhum. O peitoral usado pelo sumo sacerdote era como um grande bolso adornado com 12 pedras preciosas. Dentro havia 2 pedras, o Urim e o Tumim, que eram retiradas como as sortes, a fim de determinar a vontade de Deus. Amém. Eu separei aqui, deixa eu só pegar aqui. Eu separei aqui, primeiro, vamos, deixa eu ver aqui qual é o texto maior. Êxodo 28:30. Vamos ler Êxodo 28:30? O Êxodo 28, ele vai tratar sobre as vestes sacerdotais, né? É importante a gente... Eu vou pontuando dentro daquilo que eu entendo que é necessário, mesmo a gente caminhando. Não tem a ver com a revelação especial, mas eu vou, de acordo com o que a gente está falando aqui, eu vou voltando em alguns assuntos para trazer conhecimento também. Mas pode ler, por favor, Êxodo 28:30, por gentileza. Está direto, pastor, então vou lá. Vai lá. Vou ajudar minha irmã aqui. As vestes sacerdotais. Chame seu irmão, Arão, e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar.
para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais dei habilidade que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Amém. Vocês estão vendo aqui a tela? Conseguem ver a tela Não, aqui? Eu não estou compartilhando aí, acho que agora vai. Agora sim, certo? Vocês estão vendo aqui a tela, né? assim. Deve ser carregado. Então, é só para a gente pegar aqui para que vocês entendam, tá? Vou voltar um pouquinho atrás. É o que eu falei. Eu não tenho preocupação aqui na escola de evoluir somente com a apostila. Então, o que eu for podendo trazendo para enriquecendo, né, nosso conhecimento bíblico e do reino, eu vou fazer. Então, só para vocês terem sempre esse processo claro para vocês, tá? Então, vamos cada situação, cada bolinha dessa é uma pessoa, tá? Então, Deus, primariamente, ele chama Abraão, certo? De Abraão, ele vai chamar Isaac, de Isaac, Jacó. Tudo bem até aqui? Tá claro? Legal. Então, essa é uma linha familiar. Aqui, certo? De Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. Lembra do corinho nosso pentecostal? Jacó segurou o anjo e não quis largar. Quando Jacó luta com o anjo do Senhor no Peniel, lembra que nós fizemos? Tem muito encontro na igreja, né? Cristã, protestante. O encontro, Peniel. No Peniel, ele luta com Deus e Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Certo? Então, a partir daqui, Deus estabelece ele como Israel. E dele nascem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nascem 12 filhos, tá? Nascem 12 filhos. Então, eu não vou colocar aqui, mas entenda que cada bolinha dessa são os 12 filhos de Jacó, ou 12 filhos de Israel. Esse 12 filhos são exatamente isso, geram as 12 tribos de Israel. Então, são 12 filhos que geram 12 tribos. Vou chegar lá no que nós estamos vendo, tá? Então, aqui tem as 12 tribos, ou os 12 filhos de Israel, de Jacó. Legal. Tá? Então, quando nascem essas 12 tribos, uma dessas tribos, por exemplo, são tribos que são famosas, né? Uma dessas tribos, por exemplo, é a tribo de Judá. É uma tribo famosa. Porque quem é que vem da tribo de Judá? Me diz aqui, por exemplo. Quem é que nasce dessa tribo aqui? Um exemplo. Judá? Aham. Isso, né, que eu vou errar. Vou falar, hein, pastor? Não, pode falar, fica à vontade. Davi? Davi, excelente, exatamente. Davi, por exemplo, era da tribo de Judá. Deixa eu colocar aí, gente. Jesus. Exatamente. Então, aqui Davi, certo? O rei Davi nasce da tribo de Judá. Legal. E da tribo de Judá vem Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, certo? Não é dos nomes? Jesus. Lembra do louvor do cego? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, o Messias era chamado filho de Davi. Jesus era leão da tribo de Judá. E por quê? Porque Jesus, ele era o cumprimento da promessa que o Senhor Deus fez a Davi. Então, que o Senhor Deus fez a Davi
eu vou até botar aqui melhor, tá? José e Maria, tá? José e Maria são da tribo de Judá. E, obviamente, né? Jesus, como nascimento virginal de Maria. Só para ficar claro aqui esse processo. Jesus tem o nascimento virginal de Maria. A partir de Maria, ele também é da tribo de Judá. Então, aqui tem Jesus. Certo? Vou colocar aqui uma bolinha diferente, que Jesus tem que ser diferenciado, né? Então, ótimo. Aqui tem Jesus. Legal. Então, Jesus, Deus faz uma promessa, o Senhor Deus faz uma promessa a Davi. Lembra? Que promete a Davi que o reino, o trono nunca se apartaria mais da descendente de Davi. Davi reinaria eternamente através de seu descendente. Quando Jesus vem da tribo de Davi, e ele é filho de Davi, o Messias, né? Filho de Davi, ele vem da tribo de Davi, é Deus cumprindo essa promessa a Davi. Legal. Outra tribo que nós tínhamos lá era a tribo de Levi. A tribo de Levi, por exemplo. E quem nasceu da tribo de Levi? Vocês sabem me dizer? Vou até puxar aqui. Vou facilitar, hein? Quem era da tribo de Levi? Alguém? Ó, da tribo de Levi. Acho que eu tô perdendo muito tempo fazendo desenho, né? Mas é o que eu gosto. Ó, da tribo de Levi nasceram, ó, Moisés, Arão e Miriam. Eles eram da tribo de Levi. Obviamente com a descendência, né? Não nasceram diretamente de Levi, eram descendentes de Miriam, os 3 irmãos. Lembra? Em Êxodo, Moisés, Arão e Miriam. Eu vou colocar aqui, só para a gente entender aqui, uma coisa que eu quero falar, eu vou colocar aqui outros e vocês vão entender o porquê. Colocar aqui outros, e vocês vão entender. Outros no sentido de outros descendentes, né? Por que isso é importante e a gente vai chegar no Urim e no Tumim. Tá aqui outros. Tá? Legal. Pronto. Quando Deus dá a terra prometida, lembra? Deus dá a terra prometida da Canaã, promete a Abraão, Isaac e Jacó a terra prometida. Canaã, lembra? Se você lembra do mapa mundi, ó, tem lá a botinha da Itália. Liga para minha bota, não. O Mar Mediterrâneo, lá a curva do Mar Mediterrâneo. E aqui é a África, mais ou menos, né? Começa a África aqui, sobe e tal. Aqui já o Oriente Médio. Aqui é o Egito, aqui tem as ilhas, né? Nessa região aqui, que hoje é a faixa de Gaza, é Israel e é a Terra Prometida. Essa região aqui, mais ou menos. Então, aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo. Legal. Quando eles entram na Terra Prometida, que Deus dá através de... Lembra, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Depois vem Josué. Em Josué, Deus dá a terra. E aí, essas 12 tribos, elas entram aqui na área que era Canaã, e que passaria a ser Israel, e cada um pega uma parte. Tá? Cada um pega uma parte. Como se fosse um estado aqui. Então, você tem a região da área da tribo de Judá, da tribo de Ruben. A única tribo que não tinha herança na terra prometida, era a tribo de Levi. Levi não tinha herança na terra prometida. Por quê? Porque da tribo de Levi, Deus tirou os levitas. Por isso nós chamamos na igreja de levita. Quem canta é levita, quem não sei o que é levita. Os levitas. E de dentro dos levitas, Deus tirou os sacerdotes. Então, o que eu estou dizendo? Por isso que eu botei outros. A descendência, Arão, ele é o primeiro sacerdote, sumo sacerdote.
os levitas eram sacerdotes, por isso estão os outros. Então eles tocavam, faziam serviço no templo. Mas o sumo sacerdote somente da descendência de Arão. Então o que eu estou dizendo? Todo levita era sacerdote, mas sumo sacerdote somente da descendência de Arão. E aí o que ele está colocando eles não tinham herança na terra porque eles implantavam, imagina como fosse igrejas. Por isso que a gente fala que os pastores, os levitas, os músicos, eles implantavam igrejas para servir. Então eles ficavam lá, estabeleceram em várias regiões na Terra Prometida para ficar recebendo sacrifícios, as ofertas, para fazer o culto no dia de sábado, para ensinar a palavra. Eles eram os ministros e eram sustentados pelos dízimos e ofertas que eram trazidos à casa do Senhor. Por isso que nós fazemos dízimos e ofertas até hoje na igreja, por exemplo, para sustento do ministério das pessoas, obviamente, pastores que vivem do ministério. No nosso caso, nós não somos pastores de tempo integral, mas a igreja depende das ofertas e dízimos que os irmãos trazem para pagar aluguel, ar-condicionado, investimento, lanchinho para as crianças, materiais didáticos, tudo isso que a gente está fazendo. Né? Nada funciona na igreja sem os recursos, né? Então, eles estabeleceram isso. E por isso que eu estou falando, como ele estabeleceu o sumo sacerdote, o texto que Nádia acabou de ler, é justamente o texto que fala sobre a roupa desse sumo sacerdote. Tá? A roupa desse sumo sacerdote. E, a partir daí, essa roupa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui só um minuto, irmãos. Vou pegar aqui, que eu separei o material. Então, seria a identificação de cada um, seria isso, pastor? Deixa eu copiar aqui a imagem. Isso. Deixa eu ver só se eu consigo colar aqui, né? Vai ficar mais fácil aqui. Tinha fechado. Você deve carregar. Vou fechar aqui e vou compartilhar com vocês. Agora eu vou. Pronto. Essa daqui é a estola sacerdotal. Tá vendo? É a roupa que você acabou de ler aí, né, para nós aqui durante essa estrutura. Então, o que ele está dizendo é o linho. Eu não vou aprofundar nisso, mas cada pedra dessa na estola sacerdotal aqui, ó, nessa região aqui, ó, ela representava as 12 tribos, tá? Ela representava 12 tribos. E por trás dessa estrutura aqui, tinha as duas pedras, chamada Urim e Tumim, que era utilizado, que é o texto que nós estamos falando aqui, que era utilizado para lançar sortes durante o exercício do ministério sacerdotal. Então, quando o sacerdote ele queria saber a vontade de Deus, ou manifestadamente eles precisavam consultar a Deus a respeito da vontade dele, eles usavam o Urim e Tumim para cumprir juízo, né? Para fazer aquilo que era necessário através da manifestação da vontade de Deus. Então, o que ele está falando o que eu estou dizendo não eram simples pedras, não era só lançar sorte, né, igual jogar dado, era um mecanismo, um sistema que Deus criou, e embutiu na roupa do sumo sacerdote para que fosse feito, fosse buscado, por assim dizer, a vontade de Deus em cima daquela estrutura. Então, a partir disso, né, todo esse sistema religioso, né, ele foi criado, ele foi estabelecido a partir justamente dessas interações do sumo sacerdote com o povo de Deus. A gente pode, esse daqui, por exemplo, é um modelo de tabernáculo, ó, esse aqui é um modelo de tabernáculo, tá vendo? Aqui, o que era o tabernáculo? Só para a gente ficar claro, isso é importante como informação. O que era o tabernáculo de Deus? Era justamente onde eram manifestados a presença de Deus e eram dados os cultos a Deus no Antigo Testamento. Né? Ele era distribuído mais ou menos dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir uma imagem nova aqui que eu copiar. Eles eram distribuídos mais ou menos nessa estrutura
Tá vendo? Eles eram distribuídos nessa estrutura, tá vendo? Esse era o tabernáculo no Antigo Testamento. Então, tá vendo? Do lado do tabernáculo, essa tenda retangular aqui, ó, dessa tenda retangular, ficavam 12 tribos nessa parte aqui, ó, 4 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado. E aqui no centro, ó, eles traziam os sacrifícios pelo pecado, tá vendo os animais? Traziam oferta pelo pecado do povo. E aqui era a tenda onde você tinha, a divisão da tenda era santo lugar e o santo dos santos, que são expressões muito comuns que nós utilizamos hoje dentro da própria igreja. Ah, a gente tem que entrar no santo lugar, no santo dos santos. E era justamente, deixa eu limpar o frame aqui, era justamente nesse santo lugar aqui, ó, nessa tenda aqui que vocês estão vendo à esquerda, ó, aqui é justamente essa tenda aqui dividida, tá vendo? E ela era dividida em 2 partes. O santo lugar, tá vendo essa cortina aqui, ó? Essa cortina aqui dividia o santo lugar, o santíssimo, onde tinha a arca da aliança e era a presença de Deus manifestada sobre a arca, e o santo lugar onde ficavam os pães do propiciatório, ficava aqui a presença, o candelabro representando o Espírito. Somente uma vez por ano é que o sumo sacerdote, ele podia entrar na presença de Deus aqui no santo lugar. Uma vez por ano, uma única vez, uma única pessoa, numa única ocasião, num único culto, poderia entrar no santo lugar. Por que eu estou trazendo isso tudo para a gente encerrar a aula aqui? Isso fala muito sobre tudo o que Deus fez para nós, sobre tudo aquilo que Deus estabeleceu através do sacrifício de Cristo na cruz. Você vivia numa igreja onde uma pessoa podia entrar uma única vez durante um ano na presença do Senhor. Quando Jesus vem, por isso que a Bíblia vai falar em Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão. Que Arão, ele precisava oferecer sacrifícios contínuos, sistematicamente, pelo pecado do povo. Mas Jesus ofereceu um sacrifício que era ele mesmo uma única vez. O único sacrifício cobriu toda a multidão de pecados presentes, passados e futuros. E a partir desse momento, quando Jesus fez isso, que o que separava a glória de Deus, da presença de Deus do povo, era justamente o pecado. Por isso, um homem, uma única vez, num único ano, podia entrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus 27, 51 a 53, eu vou ler para você. Naquele momento, que momento é esse? No momento que Jesus morre, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto e baixo, abaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Naquele momento, Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Esse véu aqui, essa cortina, no momento que Jesus morre, ela se rasga de cima a baixo, quer dizer, não de baixo para cima, de cima para baixo, mostrando que era uma ação de Deus. É rasgado. Toda a divisão que havia entre nós e Deus, que só permitia que uma única pessoa, uma única vez, num único ano, entrasse na presença de Deus, ela termina. Deus abre um novo e vivo caminho. Agora, qualquer um de nós, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer culto, em qualquer ocasião, não dependemos de absolutamente ninguém para entrar na presença santa e poderosa do Senhor Deus. Nós temos livre acesso pelo sacrifício de Jesus, porque ele rasgou a cortina, ele rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. Nós temos hoje um novo e vivo caminho até a presença do Senhor. Por isso que os nossos cultos, eles têm que ser cultos poderosos, importantes em Deus, porque você tem, meu irmão, acesso. Você não depende mais de uma única pessoa, você não depende mais de mim como seu pastor, do pastor Edilberto, do pastor Eliana, da pastora Renata, da pastora Sula, da pastora Tatiana. Você não depende mais de ninguém. Você tem livre acesso à presença de Deus. A glória sempre foi manifestada para ele, é dele. Ele rasgou o seu sacrifício de uma vez por todas. E não existe mais separação entre você e a presença do Deus vivo. Amém? Então,
era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que em nome de Jesus você possa ser abençoado nessa noite, você possa ser tocado, né, pela presença do Senhor, que efetivamente você tenha essa certeza que hoje em dia não se lança mais sorte, não é porque Deus simplesmente não quis que fosse lançado sorte, é porque hoje a nossa sorte é o Senhor, é Ele que faz a nossa sorte. A sua sorte, você não depende mais do acaso, de cair um urim ou tumim, de cair cara ou coroa, de cair sim ou não. A sua sorte já está estabelecida em Deus. Em Deus, em Jesus, nós somos mais que vitoriosos. E o nosso destino está traçado na eternidade com Ele. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos essa noite, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Diácono André. Diácono André, você pode orar para que nós encerramos essa aula em nome de Jesus? Amém. Amém? Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, nesta noite, Senhor, pela ministração desta aula valiosa, Senhor, pelos teus filhos que participaram conosco, Senhor, Amém, pela Jesus. instrumentalidade do teu servo, pastor Lúcio, Senhor, continua abençoando o teu servo, o seu ministério, a todos quanto, ó Deus, ouvimos essa palavra nesta noite, ó Deus, que a mesma possa, ó Deus, crescer, ó Deus, e frutificar em nossos corações, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa, ó Deus, todos os participantes desta aula nesta noite, ó Deus, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém, meus irmãos. Fiquem na paz. O Amém. vídeo sai na sexta-feira, tá bom? Você é um pouquinho atrasado essa semana, porque eu estava refazendo a capa, mudando um pouquinho a capa inicial lá, mas já está pronto. Então, sexta-feira, meio-dia, vai ter o vídeo dessa aula. Compartilhe com as pessoas, convide. Não precisa ser da nossa igreja, já falamos sobre isso. Incentive as pessoas a participarem. A gente faz com carinho, é gratuito. Vocês têm o link da apostila, se precisar, eu mando lá no grupo também. E tem uma semana abençoada. Amanhã, ó, quarta-feira, culto aqui, Caraí, à noite, vai ser uma bênção. Quinta-feira na Amendoeira, tá bom? Nos vemos durante a semana. Fiquem na paz. Boa noite. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Paz, paz. Paz.